Você pode aplaudir Jesus? A gente vai para a palavra de hoje. Eu acabei não mandando para os irmãos, né, Breno que está aí hoje. Acabei não mandando para você, né, o título da mensagem, né, irmão? Vou falar aqui e aí depois você monta aí. Irmãos, a gente vem vindo numa série de mensagens que nós estamos usando uma frase muito importante. Olha a frase: quando Deus, amém? E aí a gente coloca um título, né? Então o nosso título hoje é Quando Deus Ouve, né? Então assim, só para você situar, porque tem gente que não está, pastor, não vim, a gente vem tratando, por exemplo, a gente já pegou uma quarta-feira, quando a gente viu, quando Deus para, lembra disso? Eu acho que foi uma mensagem que me marcou muito, irmão. Por quê? Porque Deus, em Josué 5, vem fazendo uma grande obra. Ele vem dando vitórias para Israel. Israel vem passando por nações. Israel vem lutando e eles vêm vencendo. E vitórias vão acontecendo. E quando chega no capítulo 5 de Josué, Deus para, irmão, e diz assim para eles: ó, agora faze facas, e você vai circuncidar esse pessoal. Porque o pessoal que saiu do Egito, eles eram circuncidados, mas esse povo morreu no meio do deserto. Mas os que nasceram no meio do deserto não passaram pela circuncisão. Então olha que interessante, Deus vem dando vitórias, de repente o que Deus faz? Deus para. E agora Deus vai dizer para o Josué: agora vamos circuncidar cada um, circuncisão em todos os homens. E aí ele circuncisa todo mundo, eles passam um tempo se recuperando e depois eles continuam a trajetória. Irmão, a gente entendeu que, irmão, de fato tem horas que parece que a graça de Deus está com a gente, irmão. Você faz a oração dar certo, você nem terminou o pedido, Deus já faz. Você vem, às vezes, a gente passa por isso, às vezes numa sucessão de vitórias, de bênçãos, algumas respostas. Eu falo, puxa vida, minha vida está uma bênção. Por quê? Pastor, a vida financeira melhorou, paguei minhas dívidas, pastor, estou ganhando mais, pastor, esse mês eu até guardei dinheiro, puxa, a minha família. E de repente, irmão, Deus para. E aí a gente fica preocupado, porque a gente vai, puxa, pastor, vinha tão bem. Por quê? Porque a gente entendeu, irmãos, que tem horas que Deus precisa parar, não é para fazer por nós, é para fazer em nós. Lembram disso? Deus vinha fazendo por eles, dando vitórias a eles, mas naquele momento de Josué 5, Deus diz assim, ó, para, por quê? Porque agora é um tempo de eu fazer em vocês, não por vocês. E a gente precisa, irmão, como crente maduro, nós precisamos ter isso muito claro. Pastor, não sei, estava vindo bem, de repente parou. Por quê? Que será que aconteceu? Olha aqui, ó, Deus está querendo fazer algo em você e não por você. Irmão, Deus está querendo fazer algo em mim. Por isso Deus parou, que começou. Pastor, mas e agora? Depois que ele terminar o que ele precisa fazer em você, ele continua fazendo por você. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra é fiel. Lembram disso? Ele vai terminar a obra. Mas agora ele precisa fazer algo em você, algo em mim. Lembram disso? Quando Deus para. É interessante. Então a gente veio numa sucessão, irmão, eu até brinco dizendo assim, irmão, uma série que nasceu, eu estou brincando, tá? Não existe, não creio em acaso, mas eu digo assim, do acaso, porque eu não imaginava falar sobre isso, e de repente eu me vi de quarta-feira preparando mensagem, quando Deus, né? Quando Deus, né? Quando Deus, e aí a gente foi trabalhando. Hoje a nossa direção, a direção de Deus é quando Deus ouve, amém? Você está passando alguma situação que parece que Deus não está te ouvindo? Então a gente vai para uma lição importante hoje. Êxodo capítulo de número 2, versos 23, 24 e 25. Estou indo mais calmo, tá tudo bem, irmão? Você não vai dormir? Esses dias eu fui num culto, irmão, né? A turma me carregou para ir num culto.
de um pastor pentecostal, né? Eu não tenho nada contra, mas eu acho que tem pastor pentecostal uma benção. E assim, só que eu fiquei olhando e falei, não é a minha praia, irmão. Ele pula, ele grita, eu fiquei encantado porque eu não sei fazer isso. Falei, não, eu queria saber, mas não sei, irmão, não nasci para isso. Eu não fui criado para isso. E foi uma palavra tremenda, irmão. Pastor Eliseu Rodrigues, ele teve lá numa igreja em Botucatu, e eu fui, irmão, de espião, né? Mas foi uma benção. Glória a Deus. Então, aguenta eu que eu sou calmo, amém? Deus trouxe aqui para isso, para ouvir com calma, sentar. Verso 23, 24 e 25 é o nosso ponto de partida. Diz assim: e aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Verso de número 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. 25. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém? Feche os olhos. Pai, estamos diante do Senhor, fala com a gente, que o Senhor possa nos despertar nessa noite, que a Tua palavra possa ser clara ao nosso coração, e que o Senhor possa fazer com tudo isso uma grande obra, não só através de nós, não só por nós, mas também uma grande obra em nós. Eu oro por mim e peço ao Senhor Deus, que a partir de hoje, uma grande obra do Senhor possa ser instalada dentro do meu coração, Deus. Eu entendo que eu preciso disso, que eu necessito disso, em nome de Jesus. Pai, assim eu te agradeço e digo ao Senhor, obrigado, amém? E amém. Irmãos, vamos conversar um pouquinho? A nossa conversa é quando Deus ouve. Irmão, é importante a gente entender por quê? Porque eu preciso a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que nem sempre Deus nos ouve. E vou te dizer uma coisa importante, olha aqui, graças a Deus que Deus não ouve a gente de vez em quando, porque de vez em quando a gente faz uns pedidos, irmão, que se Deus fosse considerar, estávamos fritos, irmão. Sim ou não? Já fez? Nunca fez? Vou ensaiar aqui uma que eu fiz, e eu acho que você também já deve ser compatível. Ó. Ai, me mata, me mata. Já fez? E glória a Deus que Deus não ouviu isso. Graças a Deus. Mas de vez em quando a gente faz umas orações, irmão, que depois, quando as coisas esfriam, acalma, né, a poeira baixa, você olha e fala assim, ainda bem que Deus me ouviu. Né? Senhor, eu falo de gente aqui, irmão, orando para sair de emprego. Oh, Senhor, me tira daqui. Senhor, eu não quero mais ficar. Me leva, me leva. E parece que Deus não te ouve, por quê? Porque Deus não vai ouvir, qualquer oração, amém? Deus não vai levar em consideração toda oração que a gente faz, por quê? Porque de fato a gente vai ver depois que nem sempre a gente sabe pedir o que a gente tem que pedir. Por isso, irmão, em Romanos a Bíblia chega a dizer que o Espírito de Deus intercede por nós. Você sabe o que significa isso? Quando Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmão, qual é o significado? É o Espírito Santo orando por você o que você não sabe orar, o que eu não sei orar. Por exemplo, hoje tem gente matando, irmãos, a oração em línguas. Nós não devemos matar, porque olha aqui, eu vou ser bem claro quanto a mim, quanto à comunidade. Nós de fato, nós não somos pentecostais. Nós não somos, mas cremos muito, irmãos, no poder da oração em línguas.
creio nisso. A Bíblia diz, irmão, que a oração em língua edifica a gente mesmo. Eu creio nessa oração. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, quando nós oramos em línguas, é o Espírito de Deus intercedendo por nós, ou seja, é o Espírito de Deus chegando diante de Deus e pedindo a Deus o que eu não sei pedir. É importante isso, por quê? Porque tem gente que às vezes está na igreja por muito tempo, não é batizada com o Espírito Santo, ela não busca falar em línguas. Pastor, mas eu não falo em línguas, e como se fosse uma coisa comum. Olha para mim aqui, ó. Não é, irmão, é muito importante você buscar o batismo com o Espírito Santo, é muito importante que você fale em línguas, que você ore em línguas. Por quê? Porque há momentos que é o próprio Espírito que vai chegar diante de Deus e vai pedir por nós o que nós não sabemos pedir, amém? Vai orar, interceder por nós o que nós não sabemos. Então tem gente, pastor, sabe, eu estou orando para o meu marido, não sei nem mal o que orar. Talvez seja uma dica e uma saída já nessa noite, uma resposta já, comece a orar em línguas por ele. Pastor, mas pode, irmão, olha aqui, é como se você estivesse dizendo a Deus, eu já não sei mal como pedir, eu já não sei como orar por esse homem, eu já não sei mais como orar por esse menino, eu já não sei como orar mais, irmão, embora a ideia da mensagem não seja essa, mas eu acho que é válido para algumas pessoas, que é importante eu te instruir nisso, né? Pastor, não sei mais nem como orar por aquele lugar, ou em línguas. Senhor, eu não sei, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo conhece o coração do Senhor. E mais, irmão, em Romanos 8, a Bíblia diz que Deus conhece a intenção do Espírito. Olha que interessante, quando o Espírito Santo, irmão, não sei nem por que eu estou falando disso, não era, hein? Não tenho nada escrito sobre isso, mas enfim, quando o Espírito Santo chega diante de Deus, irmão, a primeira coisa que Deus avalia é a intenção do Espírito. Por que você está aqui orando pelo Eduardo? A primeira coisa que Deus avalia no espírito dele é a intenção. E a Bíblia diz que Deus conhece a intenção do Espírito, Deus conhece o coração do Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, assim, é muito importante que você compreenda isso, amém? Não faz parte da mensagem, mas talvez seja um incentivo para alguns começarem a entender como é importante de vez em quando você ir para o quarto e deixar o Espírito tomar você, orar em línguas, né, para se edificar e também para ter alguns pedidos aí que você não sabe fazer. Amém, irmão? Tudo bem? Tudo claro? Glória a Deus. Fica aqui só essa ideia importante. Mas, o que eu quero dividir com você no texto? Põe para mim, por favor, aqui, o verso de número 23, o Breno, que aqui tem um detalhe importante, irmãos, sobre oração, que eu quero que você entenda. Olha que interessante, diz assim: e aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito. Quem que era o rei do Egito aqui, irmão? Faraó. Só que este faraó, no capítulo 1, irmão, descreve ele como um cara muito ruim, um cara que a Bíblia diz assim, que ele não conheceu o José. Lembra do José do Egito? O José de Gênesis? Ele não conhecia José. Então o que ele faz? Ele coloca uma escravidão muito pesada, muito severa sobre o povo. E quando esse faraó morre, a Bíblia diz que este povo, que os filhos de Israel suspiraram, eles tiveram um fôlego, eles tiveram um descanso. Só para você entender, acabou a escravidão? Não acabou, irmão, mas ela não era tão rígida como era na época desse faraó. Tudo bem? Amém? Então eles conseguiram ainda dar mas não é o suficiente. Eles ainda estão sofrendo. Tudo bem? Sabe aquele negócio, irmão, que você passa assim, puxa, pastor, consegui pagar uma conta esse mês. Você dá uma respirada, mas daqui a pouco já embola outra, já chega outro boleto. Sabe? É isso que Israel está vivendo. Esse rei morre, dá uma suspirada, mas a escravidão continua. O que eu quero que você perceba? Que continuando o texto, ele vai dizer assim: suspiraram por causa da servidão, da escravidão. E olha agora, e clamaram.
Amém? E o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. Olha que interessante. Olha que ideia, irmão. Você precisa entender que o seu sofrimento não impacta Deus, não move Deus. Porque tem gente que acha que chorar, lamentar, não aguento mais, eu não quero mais viver. Você acha que isso, irmão, comove Deus? Uma vez eu preguei e disse assim, e é importante para nós nessa noite, irmão, Deus não age na vida das pessoas por dó e pena. Sabe, Deus não está com dó de você porque você está sofrendo, porque você está, sabe, Deus não está lá no céu olhando, tadinho, meu menino. Porque tem gente que trata e lida com Deus como se Deus agisse dessa forma. Pastor, Deus vai ficar com pena. Ele não fica, irmão. Deus não tem pena. Por quê? Porque Deus não age na vida de uma pessoa por dó, por pena, sabe? Porque você é o coitadinho, porque todo mundo está pisando em você, porque todo mundo está te humilhando. E a gente tem esse negócio. Não, pastor, falaram para mim que os humilhados serão exaltados. Falaram, mas isso não tem nada a ver com Bíblia, irmão. Isso nem na Bíblia está isso. Nem existe isso na Bíblia. E a gente às vezes entra nesse negócio, né, pastor? Não, pastor, tá tudo, eu deixo, me humilhem. Irmão, pastor, mas e os humilhados? Os humilhados serão humilhados. Porque a Bíblia não descreve isso, irmão. A Bíblia nunca disse. O que a Bíblia diz é: humilhai-vos. A diferença está aqui, irmão. Não é a humilhação que vem de fora, é a humilhação que vem de dentro. Eu me humilho. Então a Bíblia vai dizer que aquele que se humilha, ele é exaltado, ele é levantado, não o que é humilhado. Então a gente tem esse negócio, está vendo, pastor, na minha família, todo mundo me humilha. E você acha que Deus está o quê? Você acha que Deus está, tadinho, vou mandar uma praga em todo mundo, Não vai, irmão, porque Deus não age por esses sentimentos. Deus age por meio da fé. O justo viverá da fé. Não é por dó, por pena que Deus age. Deus age por conta da sua fé. Então olha o que a Bíblia diz. O que moveu esse povo não foi a escravidão, a servidão. O que move Deus, o que impacta Deus é que por eles passarem pela servidão, escravidão, humilhação, por tanta rejeição, eles clamam a Deus. Porque o que move o Senhor é clamor. É oração que move o Senhor. Irmão, nós estamos trocando, e eu preciso bater nisso, por quê? Porque hoje o crente está trocando a oração. Nós, e aí eu estou me colocando aqui, nós estamos trocando o tempo de oração. Repara, irmão, se você, por exemplo, se a gente fizer uma comparação breve entre a igreja que existia no século XIX e a igreja do século XX e principalmente XXI, você vai perceber, irmão, que mudaram-se as ordens. Século XIX, irmão, os cultos que mais tinham gente, mais poderosos eram os cultos de oração, não era o culto de bênção. No século XXI, se marcarmos aqui, irmão, eu tenho falado isso, vamos marcar aqui, né, a quarta-feira, a tarde da vitória. Isso aqui vai ficar a gente lá fora. Vai entupir isso. Mas marca aqui, pessoal, um culto de oração. Nós vamos orar, vamos buscar Deus. Chuta. Vai ter eu, o Espírito Santo, uns 4, 5. Porque nós invertemos a posição, porque a gente acha, irmão, que todas essas coisas que você faz e todo o movimento, irmão, muito crente tem isso mesmo, que o movimento é o negócio. Olha para mim, não importa, irmão, você pode ter movimento e a igreja cheia com movimento. Quando o movimento acabar, irmão, esse povo vai embora. Esse dia eu estava ouvindo um pastor falar, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, irmão, ele estava mostrando a diferença entre moinho e ventilador.
E ele está falando, a igreja precisa ser um moinho. O que é um moinho? Um moinho é, irmão, um ventiladorzão que só se move se tiver vento. E o vento leva o moinho para o lado que quer. Só que olha o resultado disso, irmão. No final, o moinho produz energia. O que nós temos hoje? Nós temos hoje igrejas ventiladores. O que é igreja ventilador? Você não precisa de vento. O ventilador produz o vento. Ele joga vento para onde quer. Mas qual é o problema? No final, ventilador precisa de energia. Ele gasta energia. Irmão, o que está acontecendo com nossos púlpitos, nossas igrejas, nossos altares? Um bando de igreja ventilador. Irmão, trabalhando, campanha, propósito. Não sou contra, cada um faz o que quer. Campanha, propósito. E aí tem esse, irmão, conferência, e monte você quer. Irmão, é os ventiladores, trabalhando, gastando energia. Aí nós estamos encontrando hoje um monte de pastor assim, depois da caminhada, ó, com o tempo da caminhada, tudo cansado. E aí fulano, não aguento mais. Por quê? Porque ventilador, irmão, não produz energia, ele gasta energia, ele consome energia. Porque nós estamos agindo da maneira errada. Então está dizendo assim, que esse povo, e aí você olha dizendo, pastor, mas ele estava sofrendo, Deus ouviu a oração, ouviu, mas sabe quanto tempo que eles estavam sofrendo? 430 anos. Percebe que Deus não teve dó desse povo 400 anos, irmão. Deus só passa a olhar para esse povo quando eles começam a clamar. E o verso 25, irmão, para mim, mata pau, fecha com chave de ouro. Se eu paro aqui a mensagem, já estava de bom tamanho. Ó o 25, ele termina dizendo assim, ó, e atentou Deus para os filhos de Israel, por conta do quê? Do clamor, amém? Da oração. E olha o que ele diz agora, o que Deus fez? Porque Deus reconhece um crente que ora. Deus não conhece um crente porque você pede, porque você está na igreja, porque você é membro de uma igreja, porque pastor me batizei. Não, Deus não te conhece, te reconhece porque você faz todas essas coisas, porque você trabalha para Jesus. Irmão, Deus não me reconhece porque eu estou no altar e trabalho para o Senhor. Ele nos reconhece quando Ele nos pega orando, clamando. Quando levantamos clamores, quando clamamos, dobramos os joelhos, vamos para a oração, orações intensas, intensificadas, orações com propósito, orações com intencionalidade, sabe, vai para o quarto, dobra o joelho, começa a clamar, aí Deus olha, está aí um crente, está aí um filho. Porque filho só é reconhecido, irmão, em oração, não existe outro meio. A partir do clamor, agora Deus começa a reconhecer. Agora estou conhecendo vocês. Agora estou vendo vocês. Por quê? Porque agora vocês estão clamando. Quem está me entendendo? Tudo bem até aqui, irmãos? Eu vou continuar. Olha que interessante. A vida cristã não está pautada no sofrimento, mas no clamor que levantamos. O nosso Deus ouve orações e não lamentações. Para de reclamar, comece a orar. Comece a buscar Deus. Deus vai ouvir você. Você quer ver que interessante? Isaías capítulo 59, verso de número 1, diz assim, só para você entender, pastor, Deus não está me ouvindo, o que está acontecendo? Eu vou te dar um recado agora. Eu quero que você comece a observar. Isaías 59, verso 1, diz assim, eis que a mão do Senhor não está, o quê? Irmão, olha aqui para mim, nunca teve, porque às vezes parece, não dá a impressão de que, nossa, parece que Deus não quer me abençoar, parece que Deus está retendo, eu já ouvi alguns pastores, não, Deus está retendo sua bênção. Não, irmão, olha para mim, Deus não está, a mão dele não está encolhida. Olha aí, para que não possa salvar você.
E aqui a salvação, entenda de maneira completa, não é só para o céu não, tudo, irmão, Deus pode te salvar de qualquer situação. Então diz assim, a minha mão não está encolhida, eu não puxei a minha mão, não vou te ajudar, não, a minha mão sempre esteve estendida para salvar você. Olha que interessante, para nos salvar. E ele diz mais assim, ó, nem o seu ouvido agravado, ferido, para não poder ouvir. 2, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, é o que separa você de Deus, de nós de Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha aí, por que Deus não ouve, irmão? Porque às vezes, e muitas vezes, o nosso pecado encobre e não deixa a gente ouvir Deus. Sabe, irmão, eu acho que um erro que nós estamos cometendo quando a gente diz, pastor, Deus não está falando comigo, olha para mim, ó, não creio que Deus não está falando com você, o que eu creio é que você não está ouvindo, eu não estou ouvindo, é nós que não estamos ouvindo a voz de Deus, é nós que não estamos entendendo o propósito e o projeto de Deus, o propósito que Ele tem na oração. Deus está atento às orações, mas não tem oração que Deus não possa ouvir. A questão é que nós não estamos entendendo, é que na oração, você precisa entender, oração, irmão, é um diálogo, amém? Você sabe o que é um diálogo? Você fala, e depois você ouve. E às vezes o problema está aqui, irmão, nós falamos, e Deus está lá, ouvi, eu já sei, já estou careca de saber disso aí, só que nós não ouvimos, irmão, porque depois que a gente termina de falar, a gente sai do quarto, vai assistir, vai fazer qualquer outra coisa e acabou. Eu conto uma experiência que eu tive há anos atrás, irmão. Eu estava na igreja, na época eu era auxiliar, eu ajudava o pastor, e um dia eu estou na igreja, um dia à tarde, e na época, isso foi o que? Isso era 99, 98 acho, 1998, eu estou sentado, tinha uma mesinha, tinha um telefone, existia telefone, tem gente aqui que nem sabe o que é isso, né? Você vai falar, telefone, smartphone, não, telefone, irmão. Desse tijolão, desse tamanho, irmão, e eu atendo o telefone, eu estou cuidando da igreja, atendo, do outro lado, uma irmã desesperada, pastor, não sei, papai, e ela começou, pastor, eu não sei o que vai ser, e chora no telefone, fala, e aí ela virou para mim e disse assim, pastor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, e porque meu marido, porque meu filho, porque lá no trabalho, e começou a despejar, irmão. Aí quando ela, eu acho que ela precisava só falar, quando ela terminou de falar, ela virou no telefone e disse assim, pastor, muito obrigado, eu estou melhor, pof. E eu fiquei, e não abri a boca. Falei, foi o atendimento mais esquisito que eu tive na vida. A hora que eu desligou. E naquele momento Deus falou comigo, Deus veio e falou assim no meu coração, Eduardo, é isso que vocês fazem comigo o tempo todo. Quando eu vou falar com vocês, caiu a linha. Tem alguém me ouvindo? Faz aí, É isso que a gente faz o tempo todo. Então Deus não pode nos ouvir, irmão. Como é que Deus vai te ouvir? Como é que Deus pode te ouvir? Mas agora Deus está ouvindo o clamor. Olha que interessante, no capítulo 3, versos 7 e 8, irmão, Deus ouve a oração desse povo. Olha que interessante, só para você ter uma ideia, no verso 7 diz assim, e disse o Senhor, Deus está falando agora com Moisés, olha o que Deus disse para ele, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Irmão, só que agora, Deus está vendo agora o sofrimento deles?
Não, irmão, Deus estava vendo todos os 400 anos. Os 400 anos naquele lugar, sofrendo, escravo, debaixo da mão dos egípcios, Deus está vendo, mas Deus não pode fazer nada, porque Deus está vendo esse povo sofrer, porque Ele está vendo esse povo ser humilhado, esse povo ser pisado, Ele não pode fazer nada. Ele está dizendo, olha, eu tenho visto, eu estou atento ao teu sofrimento, e Ele vai dizer assim, Ele vai continuar dizendo, ó, e tenho agora, nesse momento, ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, desses homens que estão afligindo vocês, porque conheci as suas dores. Verso 8, portanto, olha o que ele está dizendo para Moisés, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. É essa terra que Deus tem para você, é esse ministério, é esse propósito, planos, mana leite e mel que Deus tem para você. Mas Ele só pode quando Ele ouve a nossa oração. Olha aí, ao lugar dos cananeus, os heteus, os amorreus e dos fariseus e do aveu e jebuseus. Deus promete livrar o seu povo, porque Ele ouviu o clamor do seu povo. Irmão, olha aqui para mim, está orando? Como é que você está orando? Temos buscado, e eu falo para você agora, irmão, não me julgue, ora por mim. Olha aqui, mas eu tenho visto que eu não oro tanto assim como eu deveria. Não sou aquele cara de clamor que eu deveria. Se eu fosse, talvez muito mais coisas já teriam acontecido na minha vida. Talvez muitos livramentos Deus já teria me dado. Tem gente que está me assistindo agora, irmão, e não consegue nem vir para a igreja. Falta de oração. Ai, pastor, estou tão... Orar, tem que orar. Clamor, é isso que move o Senhor, é isso que Deus está dizendo para o Moisés, olha, agora eu posso ajudar, agora eu posso livrar, agora eu posso descer e fazer alguma coisa, mas por quê? Porque este povo está me clamando, eles estão clamando a mim, e eu agora os reconheço, agora eu vejo a dor deles, agora eu sei o que eles estão passando. Oração, irmão, clamor. Para de ficar atrás de profetada. Sabe, criamos essa cultura, não sou contra profeta, irmão, não sou contra a profecia, acho que elas existem, mas tem gente, irmão, correndo atrás de profecia, quebrando a cara, destruindo a vida, por quê? Porque a fulana falou. Não tem fulana falou, irmão, a Bíblia diz que no dia em que Jesus morreu, que Ele entregou o Espírito, o véu que separava a gente de Deus, rasgou-se de alto a baixo. Tudo que nos separava de Deus foi arrancado. Agora tem gente, irmão, colocando a vida na mão de... Irmão, olha aqui para mim, olha o perigo que eu estou falando. Gente colocando a vida na mão de outra pessoa. Não, pastor, mas o fulano disse que eu tenho que casar com ela. Você é louco? Você é doido? Não, mas a irmã profetizou, pastor, que eu tenho que vender tudo aqui e ir embora para os Estados Unidos. Você vai colocar a sua vida na mão de alguém? Pastor, mas o fulano pode ser usado? Pode. Olha, irmão, agradeço pela palavra, amém. E agora? Agora eu vou para o meu quarto. Senhor, o Senhor falou com ela, o Senhor tem liberdade de falar comigo. Eu estou aqui, fala comigo, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. É isso que o Senhor tem para a minha vida. Por quê? Porque o pastor falou, o pastor disse que eu vou comprar um carro. Mas eu tenho que comprar esse carro. Deus quer falar com você. Deus quer ouvir a sua voz, quer que você ouça a voz dele. A separação, irmão, o que nos separava foi arrancado, foi tirado, amém? Deus promete livrar o seu povo. Ele ouviu o clamor desse povo, irmão, ele ouviu a oração. Você quer ver que interessante? Eu vou pular para um versículo agora, e a gente vai entender um outro ponto importante. Primeiro ponto importante é, precisamos, eu vou trocar a palavra só para ficar um pouco mais para o nosso ambiente, ó, precisamos orar mais, amém? Então vamos tentar, então primeiro ponto, qual é o primeiro ponto? Cutuca alguém e fala, precisamos orar mais, amém? Precisamos orar um pouquinho mais,
E tem um segundo ponto na oração, que isso aqui a gente precisa identificar. Tiago capítulo 4, verso de número 3, Tiago diz assim: pedis, o que significa pedir? Orar, e não recebeis. A gente até pede, irmão, mas não vem. E aí ele vai explicar o motivo. Porque, irmãos, Deus não é um Deus que assim, Senhor, me dá isso, não vou te dar. Mas por quê? Não, porque eu não estou afim. Não. Se ele fizesse isso, já seria justo. Mas Deus tem um motivo, ele vai dizer o porquê que a gente pede e não recebe. Ele vai dizer assim, ó, porque pedis mal, errado, não sabe pedir. Lembra que nós estávamos falando no início? Não sabe pedir, não sabe colocar diante de Deus. Irmão, só um exemplo, por exemplo, é que nem mulheres. Deixa eu brincar com as irmãs aqui. Mulheres, tudo bem, irmãs? Paz, amém? Joia, ó, amo vocês. Mas sabe de uma coisa, amor? Às vezes eu vejo algumas mulheres, né, na sua maioria, não sabe, por exemplo, lidar com o marido. Por exemplo, irmã, você tem que saber pedir. Se a irmã souber pedir, irmã, você arranca até a alma dele, você arranca, irmã. Porque tem mulher que tem mulher assim, né? Pastor, preciso de um fogão, e não quer nem saber. Aí ela chega no marido e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, não tem fogão, eu quero fogão, senão eu não cozinho mais. Você vai ficar 6 meses sem comer. Você vai cozinhar no fogão de lenha e você não vai ter fogão. Por quê, irmão? Porque você não lida com um homem assim. Amém? Não lida. Agora, tem irmã que, irmão, tem mulher, irmãos, homens, não estou contra vocês, mas sendo contra vocês, contra nós, né? Não, tem mulher que é show, irmão. Tem mulher que é top. Ó, o marido o dia inteiro, saiu 6 da manhã, chega às 6 da tarde, o cara tá moído, quebrado, o cara tá pior do que arroz de terceira, irmão. Ela quer algo desse homem, que ela, ó, ele chega, ele nem tocou a campainha, ele nem bateu no portão, ela já está lá. Ai, amor. A gente desconfia, mas a gente é meio trouxa. Mas ela já vem, oi, ai, amor, vem, dá aqui a mochila, amor. Ai. Esse cara está quebrado, ele é... Mas tá bom. Aí ele entram, senta, deixa que eu tire o seu sapato. Ele olha e fala, olha lá, irmã, já está, mas nunca, pastor. Nunca serão, né, irmã? Nunca, né? Aí já tem, né, a roupinha já está em cima da cama. Amor, está aqui a roupinha, toalha, tudo limpo. Toma um banho quente. Irmão, a hora que esse cara vê, ela já fez 10 parcelas no nome dele. Ele nem viu. Ele só vai ver quando chegar a primeira fatura. Foi naquele dia. Irmão, a mulher é inteligente. Por quê? É uma brincadeira, só para você entender. É a questão do saber pedir. Sabe? Eu estou dando dica. Pastor, quero um aumento do meu patrão. Olha a dica, irmão. Que dicona. Preciso anotar e preciso, como que fala? Registrar isso aqui para mim, né? Ser minha. Dica. Porque se você chega no seu patrão, ó, o negócio é o seguinte, aumenta uma salário, senão eu vou embora, ele vai virar a porta da casa e vai embora. Tchau. Deus abençoe você. Agora, se você sabe pedir, irmão, e é interessante que para mim, o Tiago dá esse tipo de ideia para a gente. Não adianta, irmão, eu chegar em Deus, eu já fiz isso. Irmão, eu sou humano como você, eu já cheguei no seu negócio, é o seguinte, se o senhor não fizer essa obra, eu não vou mais pregar, não quero mais saber, eu vou largar tudo, vou voltar para o mundo. Mano, você acha que Deus vai ficar, ai meu Deus, você vai sair, vai sair anjo, ele vai virar para você, vai. Pode ir. Olha o filho pródigo, que deu.
Você não vai ver o pai virando e dizer assim, não, filho, não vai. Não, meu papai te ama. Não, ele vai, então vai. Pode ir, vai viver a sua vida. Aí você se arrebenta, porque tem gente aqui assim, está voltando moído, né, irmão? Você toma essa decisão, porque não é assim que faz, não é assim que eu chego diante de Deus. Então ele está dizendo assim, olha, vocês pedem e não recebem, por quê? Primeiro, pede mal, não sabe pedir, pede errado. Olha o que ele vai continuar dizendo, irmão. Deixa eu abrir aqui. Ele vai continuar dizendo assim, ó, para o gastardes em vossos deleites. Nossas orações, ó, agora nota minha, nossas orações precisam estar conectadas com a vontade de Deus. Irmão, se o seu pedido não tem relação com o que Deus pode fazer e usar, esquece. Pastor, estou pedindo a Deus a minha empresa, Ele nunca vai te dar. Por quê? Porque a sua empresa não tem relação com o reino. O que essa empresa pode proporcionar para o reino? O que esse filho pode proporcionar para o reino? O que esse carro pode proporcionar com a vontade de Deus? Sabe, Deus vai te dar algo que vai ser bênção para você, e Ele vai poder usar isso onde? Você quer ver que interessante? Vamos trazer para a Bíblia, para você ter uma ideia. 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1, diz assim, você quer ver que interessante? Eu estou terminando, irmão, prometo que já estou terminando. No verso de número 9 ao verso de número 11, fala assim, fala sobre uma mulher chamada Ana. Olha o que diz o texto. Então, Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Verso de número 10, a Ana vai orar. Olha a oração, olha aqui, ó. Ela, pois, com amargura de alma, o que a Ana fez? Ela foi buscar Deus, irmão. Primeiro ponto lá que a gente viu. Está com luta? Busca, luta, ora. Está com problema? Busca o Senhor. E chorou abundantemente. Ela foi na sua angústia orar. Verso de número 11, olha aí. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, olha agora, mas a tua serva deres um filho varão, se o Senhor se atentar, se o Senhor tiver misericórdia de mim, se o Senhor olhar para mim e me ver digna, e me der um filho varão, um filho homem, ela até diz ao que quer, irmão, ela não vira e diz assim, ó, qualquer filho, homem, mulher, não, eu quero um filho e um varão, um homem. Se o Senhor fizer isso e me der, Ele vai dizer o seguinte, Ele vai terminar dizendo aqui, ó, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olha que interessante. E sobre a sua cabeça não passará navalha. O que a Ana está dizendo? A Ana está virando dizendo assim, Senhor, eu estou orando ao Senhor porque o meu sofrimento qual era o sofrimento de Ana? Ela não podia ter filhos. E o marido, Eucana, tinha uma segunda mulher chamada Penina, que tinha muitos filhos. E a Penina, irmão, só no contexto, a Penina era aquela mulher que zombava de Ana. Eu tenho filhos, você não tem. Você tem ideia, irmão? E isso, irmão, não é um dia. Isso é por anos. A Bíblia diz que de ano em ano eles subiam ao templo. Irmão, e olha que interessante. Olha que ideia que você precisa entender. Todos os anos era o pedido de... Irmão, você imagina, a Ana subia na igreja para quê? Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. O Senhor vai me dar filho? Porque a Penina tem filhos, a Penina está me humilhando, a Penina está zombando de mim, porque está vendo? A Penina, olha o que ela faz, a Penina tem um monte e eu não tenho nenhum. E ela, de ano em ano ela vem orando, mas nesse ano ela está tão triste, tão amargurada, que ela faz um voto dizendo assim, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, não se esquecer de mim, e me der um filho varão, eu vou entregar ele para o Senhor. Esse meu filho será do Senhor também.
Irmão, você percebe que eu não estou falando só de filho? Sabe, tem gente que precisa tomar essa decisão. Senhor, se o Senhor me der um carro, esse carro será do Senhor. Mas tem que ser mesmo. Senhor, se o Senhor me der essa empresa vai ser do Senhor. Senhor, se o Senhor me der esse dinheiro, se eu ficar rico, o meu dinheiro será do Senhor. Agora, percebe algo que eu anotei e quero dividir com você. Escuta isso. Eu brinco dizendo assim, chupa essa manga. Ó, Ana queria um filho. Amém? Tem problema? Nenhum. Mas tem que saber pedir, lembram disso? Olha o detalhe, irmão. E Deus precisava de um sacerdote. Ana queria um filho. E Deus, estou precisando de um sacerdote. E no dia que a Ana alinha o pedido dela com o que Deus quer, vem a resposta. O que você quer, Ana? Eu quero um filho, mas se o Senhor me der, eu vou dar para o Senhor. Ah, você quer um filho, você precisa de um filho, eu preciso de um sacerdote, se eu te der, você vai me devolver? Amém. Porque olha que interessante, irmão, não dá para pedir nada a Deus que você não possa devolver para Ele. É simples. Pastor, eu quero um carro. Para que você quer esse carro? Irmão, porque tem gente assim, pastor, então Deus vai me dar um carro, vou pegar a chave, o documento, vou dar na igreja? Não, conversa de outra igreja que não é aqui. Isso aí é conversa para boi dormir, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, olha aqui para mim, irmão, Deus vai te dar um carro, tá, e se eu ligar para cá precisando de alguém porque o meu carro quebrou para ir me buscar, para mim vir fazer o culto, você iria com o seu carro? Então você nunca vai ter. Se o teu vizinho precisar de uma carona, você pararia para dar essa carona para ele, irmão, seja para vir para a igreja, ou para levar ele para um hospital, socorrê-lo, você iria? Ah não, pastor, cada um na sua, então seu carro não vai vir. Porque eu só posso pedir a Deus aquilo que eu posso entregar a Ele de volta. Para que uma empresa, irmão, se você não vai fazer nada pelo reino? E eu não estou falando de dar dinheiro aqui. Não estou falando de dar dinheiro aqui. Eu estou falando de gente que quer ter coisas e que não terá utilidade nenhuma para Deus. Para quê? Por que Deus te daria? Mas para que eu vou fazer algo se não vai trazer nenhum benefício para o reino? Porque a maioria de nós, e agora perdoa, irmão, segura aí, ó, nós somos mais egoístas, dinheiro nosso é nosso, carro nosso é nosso, casa é nossa. Nós não temos, irmão, nós não temos a ideia do que o que Deus nos deu é dele. Então no dia que você entrar, irmão, e escute o que eu estou falando, pega isso, o dia que você pisar na porta do seu trabalho, emprego, da sua empresa, da sua loja, seja o que for, da sua casa, e você disser, Senhor, a partir de agora, se o Senhor me der, eu vou te devolver, você vai ver. Senhor, se preciso te dar, eu te dou. Você vai ver as portas, as janelas do céu abrir sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua casa. Senhor, a minha casa não é minha, os meus filhos não são meus, a minha esposa não é minha esposa, ela também é do Senhor, o meu marido não é só meu, ele é do Senhor. No dia que nós virarmos e dissermos, irmão, em nome de Jesus, hoje eu vou chegar naquela porta e falar, Senhor, essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. Ele vai virar e dizer assim, você quer um filho, eu quero um sacerdote, fechou, estamos dentro. E o profeta vira para ele e diz assim, ó, está abençoado, recebe a benção. O pedido de Ana se alinha com o propósito de Deus. Como é que Deus vai ouvir a sua oração, irmão? O que você está pedindo é só para você, é um pedido egoísta. Nós só pensamos na gente, Senhor, me dá dinheiro, Senhor, e aí? Aí eu vou comer McDonald's, eu vou para o shopping, eu vou para a praia. Mas, irmão, olha aqui, e quando é que vamos levantar uma ajuda para mandar para Minas Gerais? Nossos irmãos. É
claro que Deus não abençoa, é claro que nunca Deus vai derramar sobre nós. Por quê? Porque os nossos pedidos não se alinham com a vontade de Deus, os nossos planos não se alinham com os planos do Senhor. Porque no dia que Deus enxergar, não, você quer uma empresa, porque você vai me dar essa empresa, você vai me ajudar o reino, está fechado. Você vai ajudar o próximo. Senhor, eu quero a minha empresa, porque se eu ganhar muito dinheiro, eu vou poder comprar cesta básica, eu vou poder distribuir para os pobres. Deus, puxa, você vai fazer isso? Então fechado. Mas não é, irmão. Agora olha para mim, não adianta você ouvir isso agora, e Deus conhece toda a coisa, Deus não é tonto, olha, trouxa. Não adianta você ficar fazendo votinho agora não, e depois você sai daqui, você não vai cumprir nada. Eu estou, então essa hora, Senhor, e Deus sabe, irmão, que o carro vai ser só seu, a vida é só sua. Deus é trouxa, irmão, Deus é bobo. Agora, se sair do coração como saiu de ano, Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, um homem, ele é do Senhor. Você quer um filho, eu quero um sacerdote, fechou. Você quer uma empresa, eu quero alguém que pague o aluguel da comunidade, fechou. Você quer uma empresa, e eu quero alguém que ajude o Eduardo a avançar com o evangelho, fechou. É simples, a matemática é simples, irmão. Estou passando do tempo, mas é necessário, estou terminando. Isso envolve dinheiro, trabalho, sonhos, propósitos, amém? Ana pediu algo que ela podia oferecer ao Senhor. Se você está pedindo algo que você pode devolver para Ele, oferecer a Ele, pode ter certeza, hoje você sai desse lugar com sua oração atendida. Mas é algo que você precisa dizer a Deus: Senhor, se o Senhor me der, é do Senhor. Amém?